da PEC da blindagem, tem muita gente a favor, muito contra, a gente está numa divisão do nosso país, eu não sei qual que é a sua opinião, eu gostaria muito que você clareasse para a nossa audiência esse momento. Bom, eu acho que é o seguinte, durante muito tempo as pessoas vêm falando agora com o discurso da esquerda sobre a PEC da blindagem é o seguinte, você não vai mais prender político corrupto. Só que eu não sei em que mundo um cara de esquerda vive que ele acha que tem político corrupto sendo preso. Porque não é isso que a gente tem visto nos últimos anos. O que a gente tem visto é político sendo perseguido pela opinião, sendo perseguidos por discordar muitas vezes do Supremo Tribunal Federal, discordar do Poder Judiciário, e as pessoas são perseguidas e presas, mas por corrupção mesmo, a gente não vê ninguém sendo preso. Então você teve até a manifestação deles, que na verdade não foi uma manifestação, foi um show, né? Então você coloca... Showmício, exatamente. né? Eu sou da época do showmício. Os caras tão bravos que Doutor Paulo Maluf. É verdade. É verdade. Vamos fazer um showmício em Santo Amaro. Então, como eles não colocam ninguém na rua, precisa colocar gente pra fazer show de graça pra poder atrair público. E daí é mais engraçado que é a verdadeira manifestação da hipocrisia, né? Porque eles em nenhum momento se indignaram com, por exemplo, o rombo do INSS. Em nenhum momento essa galera Não se tava indignou. na pauta. Não querem investigação pro INSS nem nada, mas eles são contra a PEC da blindagem, a suposta PEC da blindagem. Eles, em nenhum momento, essa esquerda foi contra, por exemplo, a anistia no tempo do regime militar. Pelo contrário, defenderam a anistia. Inclusive, vários políticos de esquerda hoje em dia foram anistiados no passado. E agora, eles se manifestam contra a anistia para quem foi julgado injustamente. Então, você tem dois pesos e duas medidas. Você tem a manifestação da hipocrisia. O que eu acho é o seguinte, nós precisamos, de alguma forma, recuperar o protagonismo do Congresso Nacional. Não dá mais para o Congresso Nacional ser refém do Poder Judiciário, porque senão acabou por completo a independência dos poderes. A Constituição, ela coloca 3 critérios para os poderes. Eles têm que ser harmônicos, independentes e equivalentes. Faz quanto tempo que o nosso Congresso Nacional não é equivalente? Então, mas tem que colocar político lá que não tem um rabo preso. Porque o Mas Congresso... o que é o rabo preso? O Congresso, ele age assim porque o cara tem BO lá dentro. Sim, o cara mas tem... abre a pasta, mas o BO. Opa, vai mexer aqui, vou buscar isso aqui. Mas qual é o BO? Porque no passado o BO era o cara ser corrupto. Hoje em dia BO você dá a sua opinião. Hoje em dia o processo que corre pro Supremo Tribunal Federal não é de corrupção. É o processo de crime de opinião que não tá na Constituição. Mas tem como mudar? Tem como mudar essa PEC? Eles vão colocar isso? Não? Sim, não, eu não Tem sei. uma- tem um Eu não sei. projeto. Eu não Não, sou. mecanismo Eu tem. não sei se a PEC é o melhor Mecanismo caminho. É isso, né? Então. Só pra deixar claro, eu não sei se a PEC é o melhor caminho para recuperar o protagonismo do Congresso. Só acho que é muita hipocrisia da esquerda criticar essa PEC, quando em nenhum momento eles foram contra a corrupção, pelo contrário, elegeram um corrupto, quando em nenhum momento eles se manifestaram contra os desvios do INSS. Então, é muito claro que é muito mais um jogo de narrativa, um jogo de tentar arrastar a população, a opinião popular, do que uma opinião sincera de fato. Então, mas tudo isso aí é visando o voto. E eu acho que hoje em dia tem coisa muito mais importante para resolver, como o INSS, o roubo aí, parece que isso aí é assustador. Como esse negócio aí, esse narco-estado que tá virando aqui, esse PCC aí. Facções. Isso aqui é o que a gente tem de urgência. É isso que os caras deviam olhar também, né? Porque só fica olhando votação. Exatamente. Só tá olhando 2026. Como se tudo tivesse maravilhoso. Resolvido. Quando teve a CPI da pandemia, você via a notícia o tempo todo na imprensa. Sim. Agora você tem a CPI do INSS. Você tá vendo a notícia? Aqui a gente A gente tá dando aqui. Vocês nós. são a exceção. A gente tá dando imprensa aqui. tradicional, infelizmente, ela não dá voz, ela não mostra o que tá acontecendo. Então não dá pra você acreditar que a manifestação deles é sinceramente contra a corrupção, sendo quando o principal líder deles é um corrupto. Quando durante toda a vida eles viveram de sustentar que aqueles que tinham sido condenados pela Lava Jato, aqueles que tinham sido condenados e envolvidos no mensalão, eles sustentavam que eles não eram corruptos. E nunca defenderam a punição pra essa galera. Não dá pra acreditar que quem há pouco tempo atrás estava livrando a cara de André Janones, essa pessoa agora, do nada, passou a ser contra a corrupção. Passou a ser a favor da democracia, a ser a favor da liberdade. Não é verdade, pô. É a política. Não é verdade. É a política. Tá aqui o Pavanato, o vereador Pavanato, tá aqui com a gente. O que foi? O que você tá? Não, eu lembrei de um termo. O que você lembra? E, inclusive, se eu já posso fazer a pergunta, porque assim, muitas pessoas estão usando esse termo, o Pavanato, da direita e volanda, que vai pro lugar apanhar. Entendeu? É bom esse termo. A direita em volanda. Tem a esquerda em volanda. Não, mas a direita é mais conhecida como direita em volanda. O que você acha disso? Assim, esse material de sempre a direita ir lá, como você vai provar o ponto ali, que vê que os caras não querem debater, isso acaba convertendo ou não? Porque continua da mesma forma. Tem além das visualizações, lógico que isso dá visualização, isso também é importante, mas você acha que isso funciona como o esquerdista vê, não é bem assim que tem que ser? Você acha que funciona? Bom, eu acho que quando você vai pra propor um debate, tanto em universidade quanto em manifestações, etc., o seu objetivo principal não é convencer a pessoa que você está debatendo, mas é mostrar pro público as incoerências do pensamento deles. Todas as vezes que eu fui para esse tipo de debate, eu tentei debater. Aliás, é até melhor quando você consegue argumentar alguma coisa e pegar alguma falha de raciocínio do seu adversário. O que acontece é que, diferentemente de como é nos Estados Unidos, então você tem lá nos Estados Unidos a cultura do debate dentro das universidades. Então o camarada, ele monta, até o Charlie Kirk, ele fazia exatamente isso, uma estrutura oficial lá dentro da universidade, bem organizada, etc. E os alunos vinham pro debate. Eu tentei fazer isso aqui, algumas vezes. Em todas as vezes, eu fui agredido, quebraram meus equipamentos e a faculdade não fez nada.
Nenhum aluno foi responsabilizado por ter me agredido. Ninguém foi expulso da faculdade. Nenhum boletim de ocorrência andou contra esses alunos. Agora, mais recentemente, depois do falecimento de Charlie Kirk, eu cheguei a receber ameaça de morte de aluno da USP, por exemplo, a ameaça de morte de professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e nada aconteceu com ninguém. Então, no Brasil, às vezes a gente olha para os Estados Unidos, o que aconteceu lá, a fatalidade, a gente fala, nossa, muito triste o que aconteceu lá. Mas isso aconteceu lá, porém, eles têm uma cultura onde você pode debater na faculdade. No Brasil é pior. Você nem mesmo consegue debater. Você nem mesmo consegue levar suas ideias. Charlie Kirk, ele é um dos nos Estados Unidos que propõe esse tipo de debate dentro das universidades. No Brasil, quantos conseguem? Eu tentei fazer várias vezes. Todas as vezes eu fui agredido, todas as vezes Mas alunos depende do tiveram grêmio medo. acadêmico. Como é que chama hoje em dia? DCE. Minha época era o Grêmio. Porque é o seguinte, o que você tem que entender é que o vagabundo, quando ele entra na universidade pública, ele jamais sai. Eu tenho amigos... Eu sou um cara que eu tenho muitos amigos na esquerda. Eu tenho um amigo de 62 anos que é aluno da USP. Mora no prédio. É verdade. Eu não... Tô falando pra você. Vai joga no sinuca, Carnafacu. joga sinuca. Não é, tem muita gente de direita na universidade, mas eles não ocupam espaço. Eles estão lá para aprender, para depois sair de lá. Eles estão preocupados com o ensino. Esses caras, eles vão lá e vão ocupando. Então, quando você entra numa universidade... Por isso que tem os cartazes. É tudo pra esquerda. É isso aí. Total. Então você tá entrando num lugar que não é bem-vindo, né? Por isso que os caras dão porrada. Sabe qual a matéria aqui? Mas deveria ser, né? Isso é uma questão da faculdade. A faculdade não deveria permitir. Mas aí você tira o trampo deles, pô. Você entendeu? Exatamente. O cara tá 15 anos fazendo pedagogia, pô. Claro, pô. Tá gostoso. Tem um amigo. Inclusive os alunos que eu encontrei nas minhas primeiras idas pra USP há 5 anos atrás, eu continuo encontrando. Eles não terminaram a faculdade. Sim. E não é brincadeira, eles aparecem. Pegar o vídeo lá de trás e assistir de novo, o vídeo continua aparecendo nas mesmas Eu tô falando, eu tenho um amigo de 62 que tá lá até hoje. E mora no prédio. Os prédios tão feios. Precisa reformar aqui. Mas você sabe que a mídia noticiou essas minhas idas na faculdade e sabe o que eles disseram? Que eu ataquei os alunos da USP. Que eu fui lá pra atacar e... Então, eu sou o errado. Então, você vai pro ambiente onde supostamente era pra ter debate, só tem uma corrente de pensamento, você propõe um debate democrático, senta quem quer pra debater com você, e depois, na imprensa, o que é noticiado é que você foi lá pra atacar os alunos. Você tá errado. Não é quem pegou barra de ferro pra bater em quem pensa diferente que tá errado, não. É você. E assim, também eu acho que existe também, às vezes, muito conteúdo na internet que precisa de profundidade. Então não adianta só você ir pra briga, pra querer viralizar e não demonstrar conteúdo. E o que eu tento fazer é exatamente chamar a atenção com esse tipo de conteúdo, que mostrar a intolerância deles, etc. Mas quando eles entram pras minhas redes sociais, eu mostrar outros debates onde eu consigo argumentar melhor para as pessoas conhecerem as minhas ideias, entendeu? Você já então, converteu alguém? Já? Inbox eu recebo muito. Não, porque imagina assim, o seu conteúdo no final, né, além do engajamento, de fazer barulho, acho que o Charlie Kirk, a intenção dele, que era o turning point, de ir nas universidades, é para o debate e abrir a cabeça das pessoas. Pô, me prova que que você tem razão. Isso acontece com você? Além da violência, tem gente que fala, porra, Pavanato. Muita gente. Mas então, Teve gente já que eu debati. Essa é a ideia, eu acho, o princípio da democracia é o contraditório. Esse é o princípio. É isso que eu gostoso, você debater. É o princípio. Se o cara tem... te provar que ele tá certo, você pode mudar de ideia. Teve uma moça que uma vez eu debati na Paulista e muito tempo depois, assim, mais de um ano depois, ela mandou mensagem. Ela disse que ia votar em mim e ela disse que eu mudei a opinião dela depois daquele debate. E não só isso, né? É o efeito de muitas pessoas no inbox falar, ó, conhecia os argumentos da direita, conhecia os argumentos mais conservadores por sua conta, por conta do trabalho que você faz. E hoje eu penso diferente. Então eu recebo muito dessas mensagens. Mas não é um trabalho de uma só pessoa, né? Eu lembro que quando eu comecei a opinar dentro da escola, debatendo com professores, eu era sozinho. Não tinha um outro aluno de direita pra falar. Anos depois os caras vieram. Pavanato, então, mas sempre concordei com você. Mas porque quando eu tava no fogo cruzado, o grupo, não tinha. né? Pertencimento. Então, você não quer entrar na treta, né? Exatamente. Você fala, pô, tá todo mundo desse lado, vou entrar lá. Que é a espiral do silêncio, né? Mas hoje eu garanto pra espiral do você silêncio que é vai essa. ser diferente. Eu garanto pra você que dentro das escolas e universidades você tem mais pessoas se posicionando e principalmente você vê o resultado eleitoral disso, né? Direita? Tem nada. Nas universidades? Pouquíssimo. Mas os professores... Depende do curso, né? Não, mesmo nos cursos de humanas, eu conheço pessoas ligadas, inclusive, ao meu partido atualmente, que se formaram na UFRJ em História. Enfrentaram, obviamente, a esquerda, enfrentaram perseguição da universidade, meia dúzia. mas se formaram. Não mas vem tá não. começando. Não vem não. Mas é não tudo vem começo, querer amigo. cantar vitória. Aí você tá... Não, lógico que não. Mas nessa aí que É você vai, difícil, não né? tem uma meia dúzia pra falar, ó, o Pavanato aí, pô, não tem? Pô, uma vez eu fui na PUC e alunos da PUC foram lá me encontrar e falaram: Pavanato, concordo com você. Uma vez na USP também, vieram falar comigo. Sabe o que Falam eles pedem? baixo, falam baixo. E eles pedem, por favor, não mostre o meu rosto, senão eu vou ser perseguido. É isso aí. Então, aí eu te pergunto, a faculdade, hoje em dia, no passado ela era o sonho de um pai mandar um filho pra uma federal. Hoje em dia ele é o maior temor de um pai. Porque ele tem medo de mandar o filho pra uma federal,
adulterarem a cabeça do moleque e o moleque voltar a outra pessoa. Que foi o que aconteceu com o assassino do Charlie Kirk. Sim. Uhum. Ele era um jovem de uma família conservadora, uma família que sempre foi republicana. Ele entrou para a universidade e foi levado para o radicalismo de esquerda. Ao ponto de ele cometer um crime bárbaro como o que aconteceu. E o pior de tudo, a imprensa, depois do crime, tentar arrumar uma justificativa para a morte do Charlie Kirk. Então a primeira coisa é, por que mataram ele? É porque ele era um extremista, né? Ponto. Usar o termo extremista pro cara que tomou um tiro. O cara tomou um tiro na coluna e é extremista. E eles fazem isso aqui, isso tá normalizado. Todo direitista que pensa diferente, todas as matérias contra mim é extrema direita, extremista de direita. Agora, é engraçado, quando o Guilherme Boulos vai para um debate, eles chamam ele de moderado. Ele é um esquerdista moderado, é um centro-esquerda. Por que isso? Por que essa demonização do adversário? É porque quando você demoniza o adversário, você não precisa enfrentar o argumento dele. Se todo mundo se convence de que o Pavanato e o que ele está dizendo é fascismo, por exemplo, ninguém vai ouvir o que o Pavanato tem a dizer. Então é exatamente essa a intenção. Só que isso pode colocar sangue na mão da imprensa, que é o que aconteceu nos Estados Unidos. Mas ele fala que você é fascista e ele faz o fascismo. Exatamente. Ele faz exatamente... Ele faz exatamente o que o fascismo tem na cartilha. Na cartilhinha, faz exatamente o que você... E te chama de fascista. Mas eu te pergunto, imagina a falta de tato de você pegar uma pessoa que acabou de falecer, sofreu um atentado, aí você rotula ele como extremista e não quem cometeu o atentado. E pior, no dia seguinte você faz uma matéria colocando 12 falas fora de contexto dessa pessoa pra dizer que ele era extremista e pra rotular ele como um adversário que... Entre aspas, o que eles estão querendo dizer é que ele mereceu morrer. Teve até gente publicando matéria falando que o câncer tem que ser cortado. Que isso? Na raiz. Teve matéria publicada em jornal grande. Tem que tirar a fala. Tem que tirar a fala, tem que tirar o microfone. Tirar o microfone. Tem que cortar o microfone. Então, a imprensa tradicional, ela é cúmplice dessa perseguição. Porque quando eles vão noticiar, por exemplo, o que acontece na universidade de eu ter sido agredido lá, eles noticiam como se eu fosse o errado. Então, a verdade é que se não fossem as redes sociais, pessoas como eu não teriam espaço nenhum. O cidadão comum não teria voz nenhuma, apesar de ser maioria. Por quê? Porque eles é realmente um oligopólio. O oligopólio da comunicação que vem sendo rompido pelas redes sociais. E é o que o Charlie Kirk fez nos Estados Unidos e a gente tem tentado fazer no Brasil. O problema é que no Brasil a estrutura é ainda muito mais engessada. É ainda muito mais fechada. Aqui na faculdade eu não consigo. Já tentei propor para faculdades federais debates oficiais na universidade com alunos. E eles não permitem. Eles não permitem. Por quê? Por que eles não permitem? Qual é o medo? E qual que você acha que é a origem dessa doutrinação? Falando da escola de Frankfurt... É o Marcuse, pô. Marcuse, escola de Frankfurt. Mas o que no Brasil ainda permanece esse pensamento? Mas no mundo inteiro. Sim, principalmente vamos na falar América. do Brasil onde a gente está. Por que você acha que tem? Exatamente porque há muito tempo atrás, com Gramsci, depois com a escola de Frankfurt, a esquerda entendeu que você precisava ocupar os meios de formação cultural. E o principal meio de formação cultural são as universidades, são as escolas. E nesse meio, porque ali você vai formar os principais profissionais. Vai formar jornalista, vai formar artista, vai formar intelectual, você vai formar a base. E eles ocuparam realmente esse espaço. Não tem intelectual de direita, muito poucos. Então, porque o princípio democrático, esse sempre foi o princípio democrático. É o quê? Vamos discutir aqui. E foram entrando na escola e ocupando espaço. Perfeito. Só que eles não admitem a discussão, é o que ele está falando. Sim. Precisa calar, né? Precisa deixar em silêncio. Isso aí. Pra que eu vou debater com um extremista? Eu não vou debater com você porque você é extremista. Então inverteu o negócio. Porque toda a direita ele gosta de discutir. Né? E aceita. É o princípio cristão. Certo. Os caras não têm essa... É tudo comum. Não tem papo. Meu amor. Não tem papo. Meu amor. E aí vem o papo do opressor, do oprimido. Lógico. Né? É só você ver quando o George Floyd morreu nos Estados Unidos, o tipo de manifestação que você teve, e quando o Charlie Kirk morreu, que tipo de manifestação aconteceu. A manifestação na morte de George Floyd foi quebra-quebra, incêndio, depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio privado. Já na morte do Charlie Kirk, foi pessoas se reunindo para orar. Pessoas se reunindo na igreja para celebrar um homem que defendeu valores cristãos. Então, nós não somos iguais. E é isso que a gente precisa entender. A gente não precisa parar de querer colocar quem é extremista como se não fosse. Porque eles não têm essa preocupação. Quando a imprensa vai te rotular, eu mesmo sem nunca ter defendido o Estado autoritário, eu mesmo sem nunca ter defendido nada além do debate, do diálogo, eu sou rotulado como extremista. Por que quando a gente vai se referir a eles, a gente vai tratar eles como se fossem moderados, sendo que eles não são? Eles não são moderados. A infelizmente, 90% da esquerda brasileira é uma esquerda radical, autoritária, que não tolera o contraditório. E é engraçado que o tiro deles tem saído pela culatra na Europa e uma hora vai sair pela culatra aqui no Brasil também. Porque na Europa, a tese era o multiculturalismo. E essa tese vem também da escola de Frankfurt. Então, todas as culturas são equivalentes, nenhuma cultura é superior a outra cultura, e todas podem conviver harmonicamente. Vamos aceitar todas as culturas. O que aconteceu? Eles achavam que eles iam enfraquecer a cultura tradicional europeia e iam conseguir fazer com que o progressismo avançasse. O que está acontecendo com a Europa? Sim. Islâmica. Então, uma religião ainda mais intensa nos seus valores, ainda mais radical no seu posicionamento, ainda mais conservadora, em certa medida, no seu posicionamento, ocupou o vácuo de sentido que a esquerda criou na Europa.
E você tem isso acontecendo tanto pela propaganda, tanto pelo meio cultural, mas também pela taxa de natalidade. Então, na Europa, hoje, para uma mãe islâmica, por exemplo, a taxa de natalidade dela é o triplo de uma mãe europeia. E eu te pergunto, no longo prazo, quem vai ser maioria? No longo prazo, quem vai ditar as políticas da Europa? E vou falar pra você, dentro de um país islâmico, esquerdista não tem espaço, não. Então, mas você vê, Pavanato, o que tem que acabar é o extremismo, né? Esse que é o problema. Porque o extremismo, quando ele se encontra de um lado ou de outro, vira guerra. Ué, mas o que está acontecendo nesse momento é o máximo do extremismo, não? Não sei se é o máximo. O cara vai lá e mata o cara que quer... Se era uma guerra de rede social... Eu sei, mas chega uma hora que você vai ter que chegar a um consenso. Sim. Não tem como você... Mas vocês acham não tem como ficar assim. Você está otimista? Você está otimista? Não, eu acho que você tem que ser otimista. Não vai ter guerra. O cara que está querendo debater, está sendo ameaçado, ele aqui no Brasil, você está vendo na rede social, o cara foi lá e deu um tiro no outro. É uma coisa que eu não estou vendo uma perspectiva... Mas o que eu devo, como cristão, continuar fazendo é continuar debatendo e orando pelos meus inimigos. Eu sei que pode até, por exemplo, matar o Charlie Kirk. O cara que matou o Charlie Kirk, a ideia era sufocar as ideias do Charlie Kirk. E eu tenho certeza que as ideias dele hoje são 10 vezes mais populares do que antes. Então, não existe violência que supere uma boa ideia. Não existe violência. Você pode tentar calar com violência, pode matar um, pode matar dois, mas você só vai dar mais voz e protagonismo para as ideias dele. E hoje nos Estados Unidos você tem muito mais jovens se alistando, por exemplo, no Turning Point USA, que é o movimento que o Charlie Kirk criou, exatamente pela morte dele. Você teve um movimento muito interessante nos Estados Unidos. Cristão também, né? Exatamente. O movimento cristão é muito forte nos Estados Unidos e na África, né? Sim. Na África. E na Europa tem crescido. Saiu uma pesquisa que em 2021 você tinha 18% dos jovens na Europa que diziam acreditar em Deus. Hoje, em 2025, apenas 4 anos depois, você tem 46%. Ó, que legal. E esse crescimento é atribuído pela pesquisa às redes sociais. Porque durante muito tempo você teve essa hegemonia da mídia, que a gente já falou aqui. E o que a mídia falava sobre o cristianismo? Somente os aspectos negativos. Somente uma campanha de queimar a imagem do cristão. O cristão é aquele que colonizou, o cristão é aquele que explorou sociedades, o cristão ele é uma pessoa intolerante, etc. Com as redes sociais, o cristianismo voltou a ter uma propaganda positiva. E os jovens estão nas redes sociais. Então essa campanha tem atraído muitos jovens. Então você tem tido um verdadeiro avivamento em partes da Europa, conversão de muitos jovens. E aí que eu digo, essa manifestação que teve agora lá na Inglaterra, em Londres, ela aconteceu por quê? O Charlie Kirk foi um dos motivos, muita gente falou do Charlie Kirk lá, mas não foi o principal motivo. É exatamente uma reação da cultura cristã e do inglês, que durante muito tempo foi proibido de ser inglês, de ter orgulho da própria bandeira. Tem pubs em Londres, por exemplo, que você não entra com a bandeira da Inglaterra. Mas se você tiver com a bandeira da Palestina, você entra. É o multiculturalismo. É o multiculturalismo. Isso é a escola de Frankfurt pura. E é o que eles tentam fazer com o nosso país. Você olha, agora eles estão até tentando mudar o discurso como se eles valorizassem a bandeira do Brasil, mas o padrão de uma manifestação de esquerda não é ter a bandeira do Brasil. Porque a nação, o orgulho nacional para a esquerda é algo negativo, é algo que remete à tradição, é algo que remete à direita, é algo que remete ao conservadorismo. Então eles sempre tentam solapar isso. Que é internacional. É internacional. O vermelhão. O vermelhão. O internacional vermelhão é... Não é? Tem um hino, pô. Tem um hino. Mas agora você imagina onde vai dar. Tem a Foro de São Paulo. Tem um monte de coisa. Que é... mas é o pensamento dos caras. Você vai fazer o quê? Tem um monte de gente que pensa assim. É a cartilha. Mas você imagina onde vai dar isso. Você tem uma alta taxa de natalidade de famílias islâmicas dentro dos países europeus e, ao mesmo tempo, você tem uma ascensão do cristianismo, uma retomada do cristianismo. Religiões completamente opostas, vivendo debaixo de um mesmo telhado. E o pior, dentro das escolas não foi ensinado para essa nova geração a valorizar e amar o próprio país. A valorizar e amar os valores, por exemplo, da Inglaterra, os valores da França. Eles foram, pelo contrário, eles aprenderam a odiar o próprio país. É isso que o Trump ontem, ele falou bastante sobre isso. O discurso do Trump foi muito mais falando sobre a Europa. Falando, a Europa, vocês têm que acordar. Identidade. Vocês têm que acordar porque vai perder Sim. Né? É um momento que a gente está vivendo. Tempos estranhos. Espero que o futuro não seja tão sombrio quanto parece, não é? Eu acho que assim, o real problema do mundo não está em questões políticas, em questões sociais. O real problema do mundo é o pecado dentro do homem. E é o que Jesus veio combater, né? É o que Jesus ensinou, a gente superar os nossos pecados e lidar com os nossos problemas internos antes de tentar resolver os problemas do mundo. Então, se eu fosse dar um conselho para todo jovem, para todo mundo que às vezes está desesperado com o cenário político, se apeguem a Jesus. Tentem aprender o que Jesus ensinou. Porque eu tenho certeza que uma mudança é muito mais profunda e significativa quando uma sociedade se converte a Jesus Cristo do que simplesmente com projetos de leis ou manifestações políticas. E é o grande legado que eu acho que é do Charlie Kirk também. Muitas pessoas indo aos domingos na igreja para dizer exatamente o seguinte: já que Charlie Kirk não pode ir, eu vou voltar a ir para a igreja hoje. Uma mudança precisa acontecer mais como? Porque, por exemplo, você coloca sua integridade física, agora pergunta muito inteligente. Ele apareceu. Grande posição. Ele você apareceu. Coloca sua integridade física em risco quando você faz aqueles vídeos. A galera que te segue já sabe o lixo que é.
E quem não te segue não tá nem aí porque você tá mostrando e não vai mudar a sua a opinião que eles têm. Então, como você chegar nessa resposta que você falou que é necessário esse tipo de mudança, como chegar na cabeça do jovem que essa é uma mudança necessária? Bom, primeiro que todas as vezes que eu tenho esse tipo de vídeo, existe o cara de esquerda, que não gosta de mim, existe o cara de direita que já concorda comigo, mas existe um público neutro, que tá ali no meio, que não liga muito pra política e que às vezes é capturado por esse vídeo. É fiel da balança. Exatamente. Não por conta do conteúdo. Ele não é capturado pelo conteúdo em si, mas por conta da treta, por conta de ter um debate. De ter, Chamou atenção. De ter uma treta, chamou a atenção dessa pessoa. Ele vai entrar na minha rede social. O afegão médio. O afegão médio. Entrou na minha rede 30 social. milhões que não foram votar. Pouco tempo depois que ele me seguiu, o Instagram vai entender, olha, ele gostou do conteúdo desse cara, vou entregar mais conteúdo pra ele. Aí ele vai pegar eu falando de Jesus, ele vai pegar eu argumentando sobre economia, mostrando o fracasso das economias de esquerda. E isso vai mudando a sociedade. Não tem como achar que a rede social não faz essa mudança, porque ela faz. Há pouco tempo atrás seria impossível você ter o candidato mais votado de São Paulo sendo um cara conservador. São Paulo é uma capital tradicionalmente mais à esquerda. Não, E essa mal. ferramenta. Mas São Paulo mas olha quantos vota votos ele mal. Foi São pela Paulo ferramenta, não é né? que tem conservador e progressista. São Paulo vota mal. Opa, é uma Inclusive, característica. às vezes Você tá brincando. tentam culpar o Nordeste e o Norte pela votação ruim, Não, mas que- aqui, Nordeste- em termos o de número Nordeste e o absoluto, Norte é, puta, Pois é. porra, vota muito bem. Fazer uma factual agora, você deu a notícia aqui da PEC da blindagem, tem muita gente a favor, muito contra, a gente está numa divisão do nosso país, eu não sei qual que é a sua opinião, eu gostaria muito que você clareasse para a nossa audiência esse momento. Bom, eu acho que é o seguinte, durante muito tempo as pessoas vêm falando agora com o discurso da esquerda sobre a PEC da blindagem é o seguinte, você não vai mais prender político corrupto. Só que eu não sei em que mundo um cara de esquerda vive que ele acha que tem político corrupto sendo preso. Porque não é isso que a gente tem visto nos últimos anos. O que a gente tem visto é político sendo perseguido pela opinião, sendo perseguidos por discordar muitas vezes do Supremo Tribunal Federal, discordar do Poder Judiciário, e as pessoas são perseguidas e presas, mas por corrupção mesmo, a gente não vê ninguém sendo preso. Então você teve até a manifestação deles, que na verdade não foi uma manifestação, foi um show, né? Então você Sim, coloca... showmício, Exatamente. Eu sou da época do showmício. Os caras tão bravos que a Ivete Doutor Sangalo- Paulo Maluf. É verdade. É verdade. Vamos fazer um showmício em Santo Amaro. Então, como eles não colocam ninguém na rua, precisa colocar gente pra fazer show de graça pra poder atrair público. E daí é mais engraçado que é a verdadeira manifestação da hipocrisia, né? Porque eles em nenhum momento se indignaram com, por exemplo, o rombo do INSS. Em nenhum momento essa galera Não se tava indignou. na pauta. Não querem investigação pro INSS nem nada, mas eles são contra a PEC da blindagem, a suposta PEC da blindagem. Eles, em nenhum momento, essa esquerda foi contra, por exemplo, a anistia no tempo do regime militar. Pelo contrário, defenderam a anistia. Inclusive, vários políticos de esquerda hoje em dia foram anistiados no passado. E agora, eles se manifestam contra a anistia para quem foi julgado injustamente. Então, você tem dois pesos e duas medidas. Você tem a manifestação da hipocrisia. O que eu acho é o seguinte, nós precisamos, de alguma forma, recuperar o protagonismo do Congresso Nacional. Não dá mais para o Congresso Nacional ser refém do Poder Judiciário. Porque, senão, acabou por completo a independência dos poderes. A Constituição, ela coloca 3 critérios para os poderes. Eles têm que ser harmônicos, independentes e equivalentes. Faz quanto tempo que o nosso Congresso Nacional não é equivalente? Então, mas tem que colocar político lá que não tem um rabo preso. Porque o Mas o Congresso... que é o rabo preso? O Congresso, ele age assim porque o cara tem BO lá dentro. Sim, o cara mas- tem... mas abre a pasta, guardado. mas Tá qual é o guardado. BO? Opa, vai mexer aqui, vou buscar isso aqui. Mas qual é o BO? Porque no passado o BO era o cara ser corrupto. Hoje em dia, BO você dá a sua opinião. Hoje em dia, o processo que corre pro Supremo Tribunal Federal não é de corrupção. É o processo de crime de opinião que não tá na Constituição. Mas tem Então, como mudar? Tem como mudar essa PEC? Eles vão colocar isso? Não? Sim, não, eu não Tem sei uma- se tem um eu não sei. projeto. Eu não Não, sou. mecanismo Eu tem. não sei se a PEC é o melhor Mecanismo tem. caminho. É isso, né? Então. Só pra deixar claro, eu não sei se a PEC é o melhor caminho para recuperar o protagonismo do Congresso. Só acho que é muita hipocrisia da esquerda criticar essa PEC, quando em nenhum momento eles foram contra a corrupção, pelo contrário, elegeram um corrupto, quando em nenhum momento eles se manifestaram contra os desvios do INSS. Então, é muito claro que é muito mais um jogo de narrativa, um jogo de tentar arrastar a população, a opinião popular, do que uma opinião sincera de fato. Então, mas tudo isso aí é visando o voto. E eu acho que hoje em dia tem coisa muito mais importante para resolver, como o INSS, o roubo aí, parece que isso aí é assustador. Como esse negócio aí, esse narco-estado que tá virando aqui, esse PCC aí. Facções. Isso é que é o que a gente tem de urgência. É isso que os caras deviam olhar também, né? Porque só fica olhando votação. Exatamente. Só tá olhando 2026. Como se tudo tivesse maravilhoso. Resolvido. É. Quando teve a CPI da pandemia, você via a notícia o tempo todo na imprensa. Sim. Agora você tem a CPI do INSS. Você tá vendo a notícia? Aqui a gente A muito. gente tá dando aqui. Vocês Só nós. são a exceção. A gente tá dando imprensa aqui. tradicional, infelizmente, ela não dá voz, ela não mostra o que tá acontecendo. Então não dá pra você acreditar que a manifestação deles é sinceramente contra a corrupção, sendo quando o principal líder deles é um corrupto. Quando durante toda a vida eles viveram de sustentar que aqueles que tinham sido condenados pela Lava Jato, aqueles que tinham sido condenados e envolvidos no mensalão,
eles sustentavam que eles não eram corruptos. E nunca defenderam a punição pra essa galera. Não dá pra acreditar que quem há pouco tempo atrás estava livrando a cara de André Janones, essa pessoa agora, do nada, passou a ser contra a corrupção. Passou a ser a favor da democracia, a ser a favor da liberdade. Não é verdade, pô. É a política. Não é verdade. É a política. Ô, Pavanato, sempre é bom o papo com você. Eu vou passar o Instagram do Lucas Pavanato. Você tem que voltar mais aqui, pô. Você tá sumindo. Tá animado hoje, pô. Ó, ele tá, Só vocês convidarem Só dá aí você, que eu ó, apareço. bomba- Inclusive, posso dar uma Lógico. pré-notícia? Vai Eu vou lá. lançar um curso em breve. Então, se você segue o meu perfil, fica de olho nos stories, que daí a gente vai divulgar o curso pra você. Eu vejo que muito jovem quer participar de debate, mas às vezes falta conhecimento fundamental. Burraldo, né? Exatamente. Tem Falta muito entender burraldo. o que é ser de Cada direita. avião. Então, Burraldo, segue lá. burraldo não procura, hein? O burraldo. Exatamente. Você vai ensinar o burraldo? Tem muito burraldo, né? Então, se você quer argumento pra poder debater com a esquerda, você quer entender o que você defende de fato, segue meu perfil que em breve vai ser um curso.